Qual a relação entre sexualidade e autoconhecimento? Este momento que nós estamos vivendo é um momento de grande desafio, na minha opinião, porque a nossa sexualidade, o nosso desenvolvimento como seres humanos, com base nessa sensibilidade, formou a intimidade humana. Então nós aprendemos muito sobre o mundo, aprendemos muito sobre o homem e ainda há muito mais a ser descortinado. Mas neste momento a evolução humana tem nos feito uma cobrança muito pertinente, que é uma lição prática de vida. Conhecer o homem que me manifesta de uma maneira prática e não de uma maneira teórica. E a única forma de conhecer o homem de uma maneira prática e em tempo real, vivo, isso quer dizer, chama-se autoconhecimento. Se a sexualidade humana já possibilitou com que uma humanidade inteira fosse formada, com que diversas civilizações aparecessem e desaparecessem, com que o homem saísse da sua primitividade para a modernidade de todos os tempos, é evidente que a vida, no seu aspecto mais amplo, ela está cobrando de nós uma parcela de participação mais condizente com o fato de sermos inteligentes e sensíveis. Se a nossa sensibilidade, no âmbito da sexualidade, organizou o mundo exterior, ela também gerou uma organização interna que se chama mundo íntimo. Isso quer dizer o quê? Se a sexualidade me compõe e me forma, é evidente que as minhas características afetivas, as minhas características sexuais, as minhas características de relação e de comunicação estão totalmente prontas como estruturas comportamentais, estruturas de pensamento e sentimentos, de emoções dentro de mim. E é evidente que essas estruturas me regem. Elas acabam coordenando a minha vida, me levando a ações e reações que muitas vezes eu não entendo as razões e os porquês. E aí, justamente aí, entra a importância do autoconhecimento. Então, se eu vou desenvolver autoconhecimento e não me ocupo de quais são as minhas características sexuais, é evidente que eu passo a negligenciar a vida de uma maneira muito íntegra, né? Eu estou negando a possibilidade de olhar para a minha natureza real como ser humano, que é a minha natureza sexual. E quando nós falamos de autoconhecimento, olhando a área sexual da vida que compõe cada indivíduo, nós não estamos falando de ato sexual, de observação do ato sexual. Não é isto, mas é o que me leva ao ato. O que me leva a desenvolver determinados padrões de comportamento, determinados padrões de emoções, determinados padrões de reatividade que eu mesmo não compreendo, não é? Então, assim como a sexualidade humana nos compôs como indivíduos sobreviventes dentro de uma espécie que tem início, desenvolvimento e fim, é evidente que eu só posso chamar isso de um período de manifestação que até então nós identificamos como vida. Mas esse período de manifestação, ele me possibilita também olhar para dentro de mim e conhecer aspectos muito peculiares do indivíduo que sou e que faz com que eu haja e reaja desta ou daquela maneira. Se nós considerarmos que a nossa biologia, ela é basicamente sexual, nós vamos nos interessar mais pelo comportamento humano, olhando por este âmbito de nossa natureza, olhando por este âmbito desse indivíduo que sofre reações afetivas, que
que sofre reações sentimentais e emocionais, que sofre modificações neuroquímicas no cérebro a partir de paixões, a partir de desejos, a partir de buscas que são muito propriamente individuais, mas na maior parte do tempo inconscientes. Então, te apresento que sexualidade e autoconhecimento estão intrinsecamente ligados. Se você gostou, peço que me acompanhe pelas minhas redes sociais e pelo site www.marletewildenberg.com.br. Até lá!